Shalom Lekulam e bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos estudar de forma aprofundada os assuntos de Olam Tohu, o Reshimu. O que seria Olam Tohu? Olam Tohu quer dizer o mundo do caos e Reshimu quer dizer resíduos. O Olam Tohu, fazendo aqui uma reprise, uma síntese do que nós estudamos antes, e quem não estudou, eu sugiro, vai lá no canal, dá uma olhada para uma maior compreensão a respeito desse estudo que iremos fazer hoje, Be'ezrat Hashem. O Olam Tohu, nós sabemos que é chamado de também Nekudim, Olam Nekudim, falando de 10 estruturas, 10 Sefirot, 10 esferas que não compartilhavam a luz entre si, estava no propósito, não foi algo errado, que Hashem criou, com o intuito de que, com os fragmentos, a partir da quebra, Shevirat e Hakelim, fosse construído o livre-arbítrio e o mal. O que então agora seria esse Reshimu? O Reshimu representa o que ocorreu após a contração. O que ocorreu, houve o Tzim Tzum, nesse Tzim Tzum, o Or Ein Sof, a luz infinita, contraiu-se, de modo que gerou um ponto. Esse ponto é chamado de Reshimu. O que seria Reshimu? Reshimu são resíduos da espiritualidade contida na luz Or Ein Sof. Há um simbolismo em relação a esse ponto, e ele tipifica a Sefirá de Keter e Malchut. Keter é a primeira Sefirá, na árvore da vida, naquele diagrama que nós conhecemos como a árvore da vida, da Kabbalah, e tem 10 Sefirot, e a primeira delas é Keter, quer dizer a coroa, e Malchut é a 10ª Sefirá, a última Sefirá. Keter é a primeira, a última Sefirá, lá embaixo no sistema estrutural, no diagrama da árvore da vida, ela fica na última posição. Só que é uma relação de causa e efeito. Causa e efeito. Ou seja, o que está em cima é a causa, o Keter, o que está embaixo é o efeito. Só que o efeito, que é a Malchut que está embaixo, está contido na causa. E a causa não existe sem que tenha o efeito. Então, elas são um ponto único. Então, por isso se apresenta no Reshimu como um ponto único. Causa e efeito estão contidos neste Reshimu, que significa os resíduos, a parte residual do que é consequência da contração da luz Or Ein Sof através do Tzim Tzum. Entendido isso, nós vamos ver como o Reshimu ele se apresenta em objetos, pessoas, nações. Então, é um estudo abrangente e como isso é aplicado também nas nossas vidas, porque a Kabbalah ela tem que ter uma aplicabilidade, uma aplicação, ela tem que ter uma aplicação prática. Então, como nós podemos aplicar esse conceito em nossas vidas? Então, vamos lá. Por exemplo, o Reshimu. O Reshimu é quando uma pessoa lê um livro, ele chega a ter até um certo desgaste nas páginas, de tanto que a pessoa lê esse livro, ou um livro de orações, um Sidur, um Terrilim, um Salmo, um livro de Salmos, e ele chega até um certo desgaste. Nós sabemos que tudo é carregado de energia. Então, o objeto, o livro, também vai ter o Reshimu. O Reshimu de quem? De quem lê aquele livro. Se alguém vai e compra esse livro de segunda mão, como fala, alguém que já leu e não tem mais tanta relevância para ele, ele vende, ou ele faz uma tzedakah com esse livro. Quem adquire esse livro e lê e estuda nesse livro,
recebe os resíduos daquele proprietário anterior do livro. Se alguém vai num bazar e compra uma roupa, essa roupa era de uma pessoa perversa, então esse resíduo da perversidade contida na roupa, a energia fica na roupa, a pessoa ao vestir, ela adquire esse resíduo. Entendeu? Essa não pureza, de modo que se a pessoa vai num bazar, né, judaico, de pessoas ortodoxas que fazem um bazar e compra roupa ali, isso é extremamente positivo, porque o Oriximiru é muito bom, porque as pessoas que são observantes da lei divina, e então as suas vestes, elas contêm esse resíduo espiritual positivo nas vestes. Se uma pessoa vai num cemitério, por exemplo, e ao sair do cemitério, ela sai carregada de Oriximiru, porque ali tem vários tipos de pessoas enterradas. Me refiro aqui a um cemitério que não é um cemitério judaico, ok? Então ela vem carregada de uma energia negativa. O que fazer nesses casos? Como podemos remediar, solucionar, purificar, retirar essa não pureza adquirida? Veremos mais adiante. Em relação a um tzadik justo, completo, né, como os grandes sábios que falecem, Zichrono Livrachá, o Yosef Ovadia, o Gaon de Vilna, tantos outros que faleceram, as pessoas disputam para tocar no corpo. Por que isso então? Porque ali aquele corpo tem muito resíduo ainda de santidade. Como é algo que vai ser enterrado e não vai ser mais visto, as pessoas disputam por tocar, para receber aquele resíduo. Se alguém estudou um livro, uma Mishnah, uma Guemará, e depois essa pessoa veio a vender essa Guemará, e alguém comprou essa Guemará, e a pessoa vai estudar aquela Guemará, se debruçar sobre a Guemará, uma vez que o proprietário era uma pessoa extremamente justa, e estava debruçado na Guemará e compreendia a Guemará muito bem, tinha uma profundidade na Guemará, os resíduos ficam naquele objeto do proprietário anterior, de modo que se a pessoa for ler, o comprador dessa Guemará, que já é um segundo proprietário, que o adquiriu, né, de uma segunda mão, um livro já que tinha um certo uso, um certo desgaste, então ele se torna muito precioso esse livro, porque tem Oriximiru ali contido naquele livro, e quando a pessoa vai ler, aquela energia acaba abrindo a mente da pessoa para compreender algo muito profundo na Guemará que ela sozinha não poderia compreender por causa daquela energia que está em torno desse objeto. Então, se é assim para coisas positivas, também é para coisas extremamente negativas. Por exemplo, uma pessoa, né, ela está numa faculdade, numa escola ou no trabalho, e ali existem pessoas extremamente negativas, extremamente perversas, um ambiente muito tóxico, né? Ou se a pessoa vai lidar no hospital, né, na enfermagem, como é o meu caso, que eu faço enfermagem, a minha área é enfermagem, então, que está lidando com pessoas que estão com profunda dor, pessoas que estão com vários tipos de doenças, pessoas que já estão desenganadas, não acreditam mais que vão se recuperar, já perderam totalmente a esperança, entende? Então, a gente está sempre tocando ali, embora que está fazendo caridade, mas a gente está recebendo algo muito negativo. Por isso que existe um grau tão elevado de pessoas procurando psiquiatras, procurando ajuda psicológica, falando dessa área mesmo, a área da enfermagem, e assim também a medicina, né, mas qual seria então o que deveríamos fazer para nos livrar dessa tumá e continuar em nossos ambientes, porque nós temos que ficar ali.
Nós temos que fazer a nossa função, temos que continuar fazendo bem às pessoas, né? E a enfermagem, então, né, e a medicina e outras áreas são essenciais e tocam, lida com vidas, né, o restabelecimento de vidas, então é algo importante. Mas também, para fazer o bem, é preciso saber como, porque até fazendo o bem, nós podemos nos prejudicar e tornar-nos também vulneráveis ao ponto de também precisar, como eles, de ajuda, né? de médicos, de enfermeiros, de psiquiatras, enfim. Então, é preciso ter cuidado com essa energia residual, porque nós estudamos nos vídeos anteriores que as contrações de Tzim gerou um ponto, que é a Malchut, né? E a Malchut, ela veio a ser o lugar do mal, é considerado o lugar do mal, né? Embora que ela era uma unidade ímpar e singular, um ponto ímpar e singular, representando Malchut, ou seja, embora que naquele ponto Malchut não estava estruturado, não havia o Partsufim, a configuração como no mundo do Tikkun, que é o mundo nosso hoje, mas ele estava implícito e era simbólico naquele ponto. Ele estava implícito, ou seja, naquele ponto havia tudo. No mundo do Tikkun havia tudo. Então estava implícito, então de forma simbólica, não estamos falando aqui de ontologia, entendeu? De forma ontológica, ou seja, o estudo do ser em si, né? Mas de forma simbólica e filosófica, há uma margem para interpretações no Hassidismo de que aquele ponto representava Malchut e o cave de luz que se dirige ao ponto, uma vez que o ponto já estava lá no vazio, o cave de luz representando Zeampin no aspecto masculino. Nesse sentido, então essas forças masculina e feminina já estavam durante a criação. Mas vamos para agora a ideia de como podemos nos livrar dessa carga negativa adquirida, seja numa vizinhança totalmente turbulenta, uma vizinhança briguenta, uma vizinhança imoral, desrespeitosa com os princípios da Torá, e chegar até ao nível de perseguir, Chas v'Shalom, com o antissemitismo, céus proíba. Como podemos nos proteger de não adquirir essas impurezas, essa não pureza? Como fazer? Aqui no canal eu coloquei a lavagem de mãos com 40 abluções, e eu vou colocar aqui na descrição, que é uma das formas de se livrar da não pureza adquirida através do Reshimu. Quando alguém se junta a um mestre, uma pessoa que ensina a Torá, eu sei que o ensino online é muito bom, mas nada substitui o ensino presencial, porque a presença junto com o mestre, esse Reshimu, esse diferencial de conhecimento que tem o mestre, a pessoa estando próxima do mestre, recebendo do mestre, ele está recebendo não só a palavra que está saindo, fluindo, mas ele também está recebendo aquela energia ao entorno, ao redor do mestre, que é o Reshimu, né, da mitzvot que o mestre pratica, o mestre observa. Então, o calor do mestre transmite um ensinamento muito maior do que a sua palavra, do que a palavra fluída pelos seus lábios, porque esse Reshimu abre o entendimento da palavra. Então, na verdade, a palavra em si, ela não é um processo completo no aprendizado do Talmide, do discípulo, mas o calor também faz com que essa palavra seja compreendida no nível mais profundo de consciência. Como fazer então? Além dessas lavagens da mão, também é preciso fazer um atevilá. A pessoa procurar um lugar de correntes, né, que tenha correntes, que flua água de uma fonte natural limpa, onde a pessoa possa fazer o banho ritual, mikve, pelo menos 7 vezes a pessoa mergulhar, né, estar
também precisa ver se esse lugar não é um lugar que ofereça risco, né? Porque a gente tem que observar as questões de pikuach nefesh, preservar a vida. Não é interessante cumprir uma mitzvah onde você vai se expor e colocar a sua vida em perigo, porque isso é pecado. Mas se for um lugar que não ofereça nenhum risco, né, fazer a tevilá, e tem que saber o horário de fazer a tevilá, que tem que ser um horário em que haja escuridão, não pode ser feito de dia. Tem os critérios da halachá de como fazer a tevilá. A tevilá, ela precisa ser feita de modo que a pessoa não contenha nem prótese, óculos, ou chapéu, ou roupa, ou qualquer peça. A pessoa tem que fazer a tevilá como veio para o mundo, nu, totalmente nu. Hoje em dia é difícil fazer, né, em fontes naturais por causa do perigo onde nós vivemos, mas se uma pessoa tem, por exemplo, como fazer no mikve, o que é hoje em dia muito raro devido às pessoas não saberem fazer um mikve segundo a halachá, e não é só o saber fazer, tem que ter uma inspeção toda por uma pessoa capacitada, uma pessoa realmente douta, uma pessoa, uma autoridade halárrica para que possa observar e aprovar se está tudo feito conforme. Se não tiver conforme, é apenas um banho numa banheira. Mas a mikvah feita nas fontes naturais não precisa todos esses critérios, a não ser que a pessoa o faça de forma, como foi explicado, nu. Mas aí tem que ver, avaliar toda a situação do lugar, né, porque também a nudez não pode ser vista por ninguém, tem todos os critérios. Mas no fim das contas, se a pessoa não tem como realmente fazer o mikveh, a ablução de 40 lavagens de mãos é muito bem indicada. Eu estou colocando aqui para que a gente possa ver, visualizar a questão como um todo. Então, vamos passar então agora para a questão do Tohu, Olam Tohu. Olam Tohu foram 10 Sefirot que surgiram onde não compartilhavam entre si. Eu sugiro que vá lá, assista no canal para uma maior compreensão. Não compartilhavam entre si. E então, por não compartilharem a luz do abençoado, do Or Ein Sof, eles recebiam essa luminosidade, era muito intensa. Os recipientes, os 10 recipientes não suportaram e vieram a quebrar-se. Ao quebrar-se, essas centelhas divinas contidas nesses recipientes, vindas da luz do abençoado Or Ein Sof, ficaram presas em clipotes, que é chamada de cascas. Essas centelhas é chamadas de Nitzot-Zot, centelhas divinas muito sagradas. Inclusive, dentre essas centelhas haviam 10 sábios, que são os 10 mártires de Israel. Eles, posteriormente, no reino de Edom, né? Edom é um nome para Esav, porque representa o quarto nível, a saber, o nível de Roma, esse nosso nível, né, que nós estamos, que é o nível de Roma, do governo romano, que é o último, né, que precede a era messiânica e tem o seu tempo de ser. E desde o exílio, no ano de 70, né, que o povo judeu foi disperso pelo mundo, a saber, 10 também, olha lá, tribos. E porque 10 tribos e 10 mártires tem alguma coisa a ver com os 10 recipientes cósmicos que não compartilhavam a luz entre si no Olam Tohu, que foi o esboço, o mundo anterior a esse mundo de Tikkun, esse mundo nosso, onde se pode retificar as coisas através do cumprimento de mitzvot, no plural. Então, o que tem a ver, existe alguma analogia? Sim, existe alguma analogia. Com a quebra desses recipientes, surgiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Ela tinha muita abundância em ouro. Na verdade, a cidade de Sodoma e Gomorra, ela tinha abundância de ouro. O ouro tipifica a Gevurah. A Gevurah, ela é
ela é a severidade. Então o ouro contém a severidade. O Oreshimu do ouro, ele contém severidade. E por isso que na visão de Daniel, ele viu uma estátua, e a cabeça da estátua era de ouro, representando o estado de Gevurah, que representando o orgulho, a arrogância de Bavel, da Babilônia. Mas mesmo assim, vemos que os sábios foram exilados lá em Bavel, na Babilônia, e lá eles ficaram durante 70 anos para poder fazer o tikkun dessas centelhas de Tohu que se manifestaram na Babilônia. E nós estamos tratando aqui do Talmud Bavli, o Talmud Bavli, o Talmud da Babilônia. Então, lá a discussão, a machloket dos sábios que se exilaram lá na Babilônia, com a providência do abençoado, do Eterno, a providência Shekhinah, esteve com eles lá, e lá durante esses anos em que ficaram, trouxeram para a gente o Talmud Bavli. Então, eles conseguiram pegar essas centelhas Nitzot que caíram no mundo e se concentraram em algumas nações. Então esse é o Oreshimu de Tohu que ficou na Babilônia, os quais os sábios do Talmud durante 70 anos, através de seus estudos profundos da Torá e o cumprimento de suas mitzvot, conseguiram fazer o reparo, o conserto da cabeça, vamos dizer assim, da estátua, representando também o Nabucodonosor, que era uma pessoa extremamente orgulhosa, uma pessoa extremamente arrogante, então soberba. E já a prata, né, que representa o Império Medo-Persa, representa a prata. O Império Medo-Persa representa a prata, porque a prata ela tem um Oreshimu, um resíduo desses mundos caídos lá de Olam Tohu, e é mais próximo para o Hesed, né? Já o ouro é para Gevurah, da cabeça da estátua, já o peito da estátua já tem mais Hesed, que é bondade. Por que a gente pode afirmar isso? Porque, muito embora na Medo-Persa, no Império Medo-Persa, havia uma pessoa extremamente imoral, e isso mostra a corrupção do nível de Esod, que representa no homem o órgão masculino, que nós vemos lá no relato de Esther, na Megilá de Esther, onde Ahasverosh faz um banquete de 180 dias de bebedeira ininterrupta e de banquete. E havia imoralidades, orgias, coisas horríveis, abomináveis. Então isso mostra a corrupção do nível de Yesod. Enquanto na cabeça do rei da Babilônia, que representando a cabeça da estátua, representando Bavel, representava a arrogância. Mas lá no final do Império Medo-Persa, por isso que a compara da prata, que representa o nível de Hesed, porque um dos reis da Pérsia, o Ciro, ele permitiu que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, que Jerusalém fosse reconstruída e que o povo judeu saísse do exílio. Então houve Hesed, por isso é comparada à prata. No império que corresponde ao bronze, que é o Império Grego, nós vemos também que lá havia também o símbolo da arrogância, né, o símbolo do ceticismo em relação ao divino, embora fosse um lugar onde houvesse grande intelectualismo, um grande desenvolvimento na filosofia e em várias outras áreas da ciência e do saber, mas a Grécia, esse entendimento era totalmente destituído do divino. Então era algo empírico, que se acreditava somente no que se testava pela ciência através da prova, e desacreditando totalmente
no divino, no eterno. Então era uma sabedoria da arte destituída do divino. Era uma sabedoria muito elevada que ocorreu lá na Grécia, mas também totalmente destituída e sem temor, sem irat shamayim, sem respeito à divindade, de modo que chegaram até a sacrificar porcos no altar de Jerusalém, no altar de bronze de Jerusalém. Tal era a corrupção no nível da descrença no Criador do Universo. Mas houve também o Menorá, né? E os macabeus orquestraram, que eram levitas, orquestraram um tikkun, né? Fazendo guerra e destruindo aquele império, aquelas forças nocivas que caíram de Tohu. Então Tohu, ele se manifestou em nações, se manifestou em Sodoma e Gomorra, se manifestou na Babilônia, nos 4 impérios, né? Mas também se manifestou em Mitzrayim, no Egito, onde também houve uma grande corrupção moral e espiritual, né? Inclusive Israel vai ser cativo lá, no cativeiro, o exílio no Egito, não foi por acaso, mas teve um propósito também de que Bnei Israel, embora abriu tantas portas, né? Abriu 49 portas de impureza, de não pureza no Egito, mas na contagem do Homer, eles conseguiram consertar através da contagem do Homer, consertar aqueles 10 recipientes de Tohu que caíram lá no Egito, né, e que eles acabaram afundando ainda mais nessas clipotes, lá nessas cascas. Mas na contagem do Homer, antes do Shavuot, para receber a Torá no Monte Sinai, eles fizeram a contagem de forma com temor, com irat shamayim, com amor, com Havat Hashem, com amor ao Eterno, e conseguiram consertar aqueles recipientes de Tohu que se manifestaram em Mitzrayim. Então também, de modo que em Sodoma e Gomorra, como falado também, né, houve também o concerto lá, quando os anjos vão lá, o anjo Gabriel destrói aquela cidade e fogo e enxofre acabaram destruindo aquela cidade, e Lot sai de lá, né? Lot sai de lá, e Lot, ele traz uma centelha do Mashiach, através de Lot vem Ruth, que irá trazer o Mashiach. Que Mashiach virá, né, e virá para fazer o conserto, porque o processo de Tikkun, ele é paulatino e é gradativo. Então, os 10 mártires, eles estavam naquele ponto inicial, chamado Reshimu, e os dedos, né, o ferro que se apresenta nos pés, representando o Império Romano, que é o império que vem posteriormente ao Império Grego, né, quando é destruído ali, através do ato da Menorá, né, que vai dar origem a que nós conhecemos como Hanukkah, já que havia óleo para muito pouquíssimo óleo sagrado, consagrado, e acabou ficando a menorá sendo acesa, e deu para até 8 dias, então dá origem à menorá, e nós fazemos Hanukkah para consertar ainda esses resíduos da Grécia, do Império Grego. Então veja que as nações também trazem esse Reshimu. E os 10 mártires, eles são mortos, mas eles também representam os dedos dos pés, porque os pés da estátua, né, os pés da estátua em parte de ferro, em parte de barro, mostrando que o barro é a fragilidade do exército romano, que se corrompe de forma imoral e
E então, com um exército que se torna imoral, ele se enfraquece. Então, esses 10 dedos nos pés da estátua representam os 10 mártires de Israel que vêm fazer os sábios da Kabbalah, o Arizal, compara esses 10 sábios com corbanote cósmicos, não aqueles corbanote no animal em si, mas corbanotes cósmicos, porque eles se elevam na Torá, eles se tornam intelectualmente conscientes do divino de uma forma tão maravilhosa, incrível, e eles se colocam como mártires para poder reparar aqueles 10 recipientes cósmicos de Olam Tohu. Então, esses dedos dos pés, porque os pés é aquilo que está mais baixo, né? São representando as 10 sefirot de Olam Tohu. Os dedos da mão representam as 10 sefirot de Olam Tikkun, que é o nosso mundo já, onde as sefirot têm um diagrama, como nós conhecemos, onde elas podem compartilhar entre si, como nós vimos nos vídeos anteriores. Então, esses mártires, eles fazem esse sacrifício, essa Messirut Hanefesh, para que venham esses recipientes do Olam Tohu serem consertados, retificados. Então, nós estamos vendo como existe um encadeamento, que nada é solto, nada é por acaso. Então, se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo, diga de onde você mora, né? Diga quais são os seus anseios, quais são os seus desejos, e estabeleça metas para crescer. Peça ao Criador crescimento, peça que Ele abra o seu entendimento para entender a Torá de Moshe Rabbeinu, a Torá dada ao nosso grande mestre, nosso Navi, o maior de todos os Navi, os Neviim, o Moshe Rabbeinu. E então pratique mitzvot de forma consciente de que você foi criado, você tem um propósito muito elevado nesse mundo, e com as suas mitzvot você pode consertar os resíduos desses recipientes caídos, mas saiba também se proteger. Faça sua lavagem de mãos, procure pureza. Antes de cumprir mitzvah, há um requerimento de pureza de pensamento, de palavra, não cometer lashon hará, ver o bem, que não é fácil. Enfim, é um processo, existe um processo anterior, antes de cumprir a mitzvah, porque senão nós iremos cumprir e criar anjos tortos, anjos defeituosos, porque a mitzvah cria anjos, e esses mesmos anjos vêm nos proteger no caminho para que possamos crescer no caminho e que a gente não venha sofrer um dano. Então, é interessante, antes de cumprir Torá, colocar um objetivo, a Irat Shamayim, de procurar pureza para quando for praticar mitzvah, praticar da forma que agrade o abençoado, o eterno. Então, com essas palavras que eu me despeço, e peço a vocês que, se possível, vai aí no canal, dá uma olhada nos assuntos anteriores, porque nós iremos nos aprofundar ainda mais nesses assuntos, trazendo como podemos aplicar os conceitos que vimos nos vídeos anteriores em nossas vidas, num plano prático.